Bem-vindos à 35ª aula de nossa escola tomista. Estamos no Tratado das Categorias 3. Não nos percamos. Pois bem, terminei a aula passada dando o terceiro antepredicamento. Ficou, como são 4, ficou faltando o quarto antepredicamento para esta aula. Pois bem, nesta aula, que não terá, aliás, documento, darei o quarto antepredicamento, depois farei uma conclusão, darei conclusões gerais a respeito dos antepredicamentos e depois falarei já das categorias ou predicamentos em geral, para que na próxima aula, então, comecemos a tratar a substância. Pois bem, o quarto antepredicamento é o das regras de inclusão. Este quarto antepredicamento, as regras de inclusão, consiste em distinguir o que pertence em linha reta aos predicamentos daquilo que pertence a esses mesmos predicamentos, não em linha reta, mas lateral ou indiretamente. E isto se faz justamente por meio de duas regras que acabamos de chamar regras de inclusão. Primeira regra de inclusão. Quando algo se predica de outro, ut de subjecto, vou soletrar para a legenda e para a transcrição. Ut, de, preposição de, subjecto, ou seja, S-U-B-I-E-C-T-O. S-U-B-I-E-C-T-O. Ut de subjecto, ou seja, quando algo se predica de outro, como de um sujeito, esse ut aqui é como, né? Tudo o que se diz do predicado superior se diz também do sujeito inferior. Repita-se. Quando se predica de outro como de um sujeito, tudo o que se diz do predicado superior se diz também do sujeito inferior. O exemplo tradicional clássico. Animal se predica ou se diz de homem. Com efeito, o homem é animal. Mas o homem se diz de Pedro como de seu sujeito, porque Pedro é o sujeito de ser homem. Portanto, animal também se diz de Pedro. Então, vejam bem, animal se diz de homem. Homem se diz de Pedro como de um sujeito, como de seu sujeito. Logo, o de cima, o superior, também se diz do sujeito inferior. Ou seja, logo, animal também se diz de Pedro. Repita-se para que fique fixado isto, né? Façamos o silogismo. Animal se diz de homem. Homem se diz de Pedro, e se diz de Pedro como de seu sujeito. Portanto, animal se diz também de Pedro. Pois bem, as duas predicações devem cumprir certas condições para não cair no que se chama a falácia do acidente, a falácia de acidente ou do acidente, como preferirem. Então, essas duas predicações devem cumprir certas condições para não cair na falácia do acidente ou de acidente. Vejam que nós teremos aulas só sobre as falácias. Uma das falácias, aliás, o número de falácias é na prática indefinido, mas teremos de defini-lo em ordem a ensinar o que é a falácia ou silogismo ou paralogismo, que é um modo errado de fazer
os silogismos. Pois bem, quais são essas duas condições que impedem que essas duas predicações incorram na falácia de acidente ou do acidente? Número 1. A primeira predicação deve ser como de um sujeito, como viram. Quer dizer, ou seja, como o superior se predica do inferior. A primeira predicação deve ser como a predicação do superior para um inferior. É sofístico, é paralogístico, é falacioso dizer algo como: o homem é ridente. Já ouvimos, né, que essa é uma propriedade do homem. O homem é ridente. Ridente é qualidade, logo o homem é qualidade. Veja o sofisma de acidente, né? Risível é um acidente, ridente é um acidente próprio, mas é um acidente. Pois bem, o homem é ridente. Ora, ridente é uma qualidade, logo, portanto, o homem é qualidade. Esta é a falácia do acidente, é um exemplo de falácia de acidente. Pois bem, número 2, a segunda predicação, e com respeito a ela, Aristóteles não esclarece nada, né? Deve ser inquit. Já vimos o que é inquit, ou seja, essencial. Deve ser uma predicação essencial. E a predicação pode ser essencial in quid, seja como gênero ou como diferença. Com efeito, é sofístico, é paralogístico, é falacioso dizer Pedro é homem. Ora, o homem é chinês. Logo, Pedro é chinês. Isso é um absurdo. É como se eu dissesse Carlos é homem, mas o homem é africano, logo Carlos é africano. É também uma falácia de acidente. Outro exemplo, Joaquim é homem. Homem é espécie, logo Joaquim é espécie. Outro exemplo de falácia. Pois bem, então, esta é a primeira regra com sua dupla condição. Agora vamos à segunda regra. Lembre-se que estamos nas regras de inclusão que constituem o quarto antepredicamento. Bom, a segunda regra reza: se os gêneros são diversos e não subordinados entre si, tá? Por exemplo, vivente e não vivente. Eles são diversos e não são subordinados entre si. Nem vivente se subordina a não vivente, nem não vivente se subordina a vivente. Pois bem, se os gêneros são diversos e não subordinados um ao outro, suas diferenças são especificamente diversas. Pois bem, entendamos, segundo esta regra, por gêneros subordinados, devem entender-se não só aqueles dos quais um se inclui no outro, como animal e vivente. Agora sim, animal se inclui em vivente, mas também dos gêneros que estão incluídos em um terceiro mais universal. O exemplo é de Aristóteles: ovíparo e vivíparo dentro de animal. Ambos, tanto aquele primeiro caso como este segundo, vão ter em comum as diferenças que se predicam de animal. Que diferenças são essas? Vivente e sensível. Então, com efeito, tanto ovíparo como vivíparo são animais e sensíveis. Pois bem, por diferença se entende não só as diferenças constitutivas em ato do gênero, se é subalterno, porque o gênero generalíssimo, qual é? A substância não tem diferença constitutiva. Eu não posso, eu digo gênero, substância, mas não posso acrescentar-lhe nenhuma diferença, porque ele é
Ele não é divisão de nada. Então, repitamos, por diferença se entendem não só as diferenças constitutivas em atos do gênero, se é subalterno, se for subalterno, porque o gênero generalíssimo não tem diferença constitutiva, não há nenhuma diferença que o constitua. Mas também as diferenças divisivas em potência, como nos mostram os próprios exemplos de Aristóteles, pedestre e bípedo, alado e aquático, são diferenças de animal. Portanto, primeiro, consequência. Primeiro, se um gênero inclui a outro, todas as diferenças constitutivas do superior são também diferenças constitutivas do inferior. Todas as divisivas do inferior são divisivas do superior. A última constitutiva do inferior, porém, é divisiva do superior. São três, vamos repetir essas três primeiras conclusões. Se um gênero inclui a outro, todas as diferenças constitutivas do superior são constitutivas também do inferior. Segundo, todas as divisivas do inferior são divisivas do superior. E, por fim, a última constitutiva do inferior é divisiva do superior. Número 2. Se ambos os gêneros se incluem em um terceiro mais geral, então tem em comum as constitutivas do superior e não as divisivas. Se o único superior comum fosse gênero generalíssimo, não teriam nenhuma diferença comum, pois a constitutiva de um não se dá no outro. Enfim, e por fim, por diferenças especificamente diversas, devem entender-se as que são formalmente diversas. Formalmente, porque materialmente consideradas é diversa a racionalidade de Pedro que é de João, mas não entra aqui, porque isso é material. Trata-se apenas das diferenças consideradas especificamente, ou seja, formalmente. Conclusão. Pela primeira regra que acabamos de ver, pela primeira regra de inclusão que acabamos de ver, ordenam-se as coisas incluídas em cada predicamento. Vejam, então, que essas regras são antepredicamentos, se aplicarão nos predicamentos. Então, pela primeira das duas regras que acabamos de ver, ordenam-se as coisas incluídas em cada predicamento. Pela segunda, excluem-se de um predicamento as coisas pertencentes a outro predicamento. Repitamos, então, esta dupla conclusão. Primeira, pela primeira regra, ordenam-se as coisas incluídas em cada predicamento, dentro de cada predicamento. Pela segunda regra, excluem-se de um predicamento as que pertencem, as pertencentes a outro predicamento. Pois bem, como vimos 4 predicamentos, temos agora de dar, ainda que de maneira muito geral, devemos dar as conclusões gerais, né? Não é um ponto tão simples, resumir tudo, né? Vou tentar ser o mais claro possível, mas insista-se em que tudo isto que nós estamos vendo, os antepredicamentos, só ficarão de todo claros quando tratarmos os predicamentos. Aí entenderemos perfeitamente as razões dos antepredicamentos. Ante, lembremos, quer dizer antes, não ante no sentido de contrário. Combate antidroga, contra a droga, não, é ante, assim como antediluviano, antes do dilúvio. Conclusões gerais. Como a intenção deste tratado é ordenar e distinguir nada menos que
todos os entes. O que são os entes? O que é o ente? É o que é. Já ouvimos. É o que é. Para simplificar, é o que existe. Logo, os entes são os que são. Para simplificar, o que existe. Por que para simplificar? Digo, poder-se-ia usar sempre existir. Sucede, porém, que Deus é ente e não existe. Ele é. A razão de que Deus seja sem existir, propriamente falando, dá-la-emos no ponto da metafísica, ou seja, bem adiante. Então, voltemos, paremos com a digressão, com o excurso. Excurso, digressão. Pois bem, como a intenção deste tratado das categorias ou predicamentos é ordenar e distinguir nada menos que todos os entes, o que não se pode fazer de modo absoluto, atenção, mas só por meio de conceitos incomplexos. Não estamos na primeira operação? A primeira operação não se chama simples apreensão ou inteligência dos incomplexos? Então, isto de ordenar e distinguir todos os entes, aqui, no âmbito da primeira operação, não se faz de modo absoluto, faz-se apenas mediante conceitos, conceitos incomplexos, aqueles que o intelecto abstrai na primeira operação, aqueles conceitos, os conceitos que ele abstrai dos fantasmas ou imagens sensíveis que a cogitativa nos fornece ao intelecto. Pois bem, então não se pode ordenar e distinguir o conjunto dos entes, todos os entes, de modo absoluto, mas apenas mediante, segundo conceitos incomplexos e significado pelas palavras ou vozes. Né? Voz, aqui, tem o sentido de palavra. Poder-se-ia dizer verbo, mas isso confunde um pouco com o verbo. Eu vou, tu vais, ele vai. Não. Então, só se pode fazer essa distinção e esta ordenação de todos os entes no tratado das categorias ou predicamentos, de modo não absoluto, mas mediante conceitos incomplexos, né? E significado pelas palavras, pelas vozes. E se é isto que eu acabo de dizer, então convinha, de fato, preestabelecer, antepredicamentos, preestabelecer algumas coisas. Das 5 condições dos entes, enquanto são significados, e como foi explicado, isto é, a equivocidade, a univocidade, a denominação, a incomplexidade e a complexidade, provém muitas coisas de grande utilidade para a doutrina das categorias ou predicamentos. Primeiro, sabemos como fixar nossa inteligência, segundo a primeira operação do intelecto, ao se apresentarem estas vozes ou palavras. O equívoco não o devemos considerar com simplicidade, porque, na verdade, ele não tem um único conceito. Já vimos que o unívoco pode ser simplíter ou absoluto, ou secundum quid ou análogo. Em contrapartida, o unívoco, sim, há de ver-se com simplicidade, porque não tem duplo sentido. Pois bem, no caso do denominativo, que já tratamos, deve tomar-se o denominativo segundo sua própria significação, para o qual há que considerar o denominante do qual provém, do qual, porém, não difere, senão só difere segundo o caso. Lembram-se dos casos das línguas declináveis. E ao distinguir o incomplexo do complexo, alcançamos separadamente o objeto da primeira operação, que já vimos são os incomplexos. Letra B.
Ou seja, segundo item, sabemos o que reunir ou buscar em um ou vários gêneros. Isso decorre dos antepredicamentos. Os equívocos e os complexos pertencem a vários gêneros. Já ouvimos. Cão, cão animal, cão constelação. Há vários gêneros. Mesmo os análogos. Né? Enquanto os unívocos e os incomplexos há um só. Ao passo que os denominativos seguem o denominante. Terceiro ponto, letra C. Sabemos de quantas maneiras diversas podem dar-se as coisas sob os conceitos. Porque mesmo sob vozes ou palavras incomplexas, elas podem ser complexas ou incomplexas, porque eu posso ter uma palavra simples, incomplexa, para um conceito complexo, e vice-versa. Posso ter uma palavra complexa, como lobo do mar, para um só conceito incomplexo. Então, vamos ver. Sob as palavras incomplexas, os conceitos podem ser complexos ou incomplexos, equívocos, unívocos ou denominativos. E sabendo isso, sabemos que o que se reúne são só, no âmbito do nosso tratado, as incomplexas unívocas. As categorias ou predicamentos trata dos incomplexos unívocos. O tratamento da analogia é posterior. O estudaremos aqui, sobretudo, quanto aos transcendentais, que são os análogos superiores. Pois bem, outro ponto que se pode concluir é que sabemos agora que todos os gêneros não podem ser reunidos senão sobre algo equívoco ou antes análogo, equívoco secundum quid. O quê? O ente. Então, se reunirmos todos os gêneros que vamos estudar aqui, que já sabemos que são 10, tá certo? São as categorias ou predicamentos, eles só podem reunir-se não sob um conceito ou um gênero unívoco. Eles têm de reunir-se sob uma noção análoga, ou conceito análogo, ou equívoco secundum quid. E qual é este? É a noção ou conceito de ente, que é o primeiro dos transcendentais, como estudaremos em seu momento. Sabemos agora também que todo o conteúdo, todo contido em um mesmo e só gênero, se reúne em ordem ao primeiro desse gênero como a um unívoco. E sabemos, por fim, que um predicamento pode unir-se a outro por denominação. Tudo isso decorre dos nossos antepredicamentos. E, finalmente, ainda tentando concluir tão geralmente de tudo que nós já estudamos nos antepredicamentos, né? A partir de agora também sabemos muitas outras coisas, ou seja, a partir dos antepredicamentos. Sabemos, por exemplo, que as coisas se encontram, se reúnem, estão per se, ou seja, essencialmente nos predicamentos, e outras se encontram aí redutivamente. E sabemos também como se reduzem de maneira diversa os equívocos, os denominativos e os complexos. E sabemos também, agora, como a predicação pode dar-se de diversas maneiras. São conclusões generalíssimas. Peço-lhes que, tendo na mão de posse da transcrição das aulas anteriores,
releiam essas aulas anteriores dos antepredicamentos e verão que essas conclusões que acabei de dar são conclusões claras de todo estudado nos antepredicamentos. Pois bem, os antepredicamentos são estudados exatamente em ordem aos predicamentos ou categorias. E é exatamente isto, e é para isto que vamos estudar agora, que estudamos antepredicamentos. Vamos começar a estudar agora os predicamentos. Mas antes de estudar cada um dos 10 predicamentos ou categorias, estudemos preambularmente os predicamentos em geral. Esse é um método sempre aristotélico, ele sempre estuda em geral antes a coisa para depois estudar cada coisa por si. Ele faz isso no seu livro das categorias, nessa obra-prima, que é o opúsculo. É um opúsculo. As categorias é um livro muito pequeno, né? Então, antes de estudar cada predicamento ou categoria, Aristóteles dá a lista dos 10 predicamentos e depois vai declarar uma propriedade que é comum a todos. Então, ele, antes de começar a estudar cada um dos predicamentos ou categorias, ele dá a lista dos 10 predicamentos e mostra uma propriedade que é comum a todos. Pois bem, comecemos pelas 10 categorias ou predicamentos. Agora, digo-lhes, com um certo descanso, digamos assim, é uma parte mais fácil de explicar. Né? Até agora, desde os predicáveis, estávamos num âmbito altamente abstrato. Agora, as coisas vão começar a ser mais concretas e, pelo modo de sedimento de que falo desde a primeira aula desta escola tomista, da escola tomista, agora o que nós aprendemos nos predicáveis e nos antepredicamentos vai começar a sedimentar-se na mente de vocês, porque estudaremos agora os mesmos predicamentos que vocês verão já não estão, digamos assim, num plano tão abstrato, tão árduo para nós, vocês, e para mim, porque a explicação disso não é nada simples. Exige de mim um grau de tensão muito grande. Uma coisa é escrever sobre tudo isso, né? E está escrito em meu livro O Tratado dos Universais. Já lhes disse que ainda não o publiquei porque falta resolver uma coisa. Mas uma coisa é escrever. Então, escrever, para mim, é muito mais fácil, mas para vocês é mais difícil. Eu não posso ir e vir, vocês não contam com meus gestos, não contam com a minha expressão para entender aquilo. Aquilo é uma letra fria impressa num papel. Aqui não. Aqui há o vai e volta, as perguntas e tal. Mas, do ângulo do professor, a ministrar essa matéria tão abstrata como foram os predicados e os antepredicamentos, é muito mais árduo que escrevê-los. Pois bem, então, respira um pouco. Os 10 predicamentos de Aristóteles, vamos acompanhá-lo. Ele diz, vamos ver se minha memória está boa. Vocês podem, quem tiver e quiser acompanhar o que vou dizer aqui com essa parte das categorias de Aristóteles, quem eu tiver em mãos, não é necessário, mas porque vai haver a transcrição, mas vamos exercitar minha memória. Das coisas que se dizem sem complexidade alguma, das coisas que se dizem sem complexidade alguma, por quê? Porque estamos no âmbito da primeira operação. Qual é? A simples apreensão ou inteligência dos incomplexos, dos não complexos. Então, das coisas que se dizem sem nenhuma complexidade,
Cada uma significa substância, ou quantidade, ou qualidade, ou, direi em latim, ad aliquid. Ad aliquid. Ad aliquid. A-L-I-Q-U-I-D. Ad aliquid é ou. Ad aliquid quer dizer a algo. Ou ubi, ou seja, onde. Ubi em latim, ubi, onde. Ou quando, tanto em português como em latim. Ou situs, S-I-T-U-S, S-I-T-U-S, ou seja, situação. Ou habere é o verbo haver em português, habere, H-A-B-E-R-E, ou seja, haver no sentido de ter, possuir. Ou facere, F-A-C-E-R-E, é fazer. Ou pati, P-A-T-I, em latim, padecer. Então, das coisas que se dizem sem complexidade alguma, cada uma significa ou substância, em latim, substância, troca-se o C pelo T, substantia, ou quantitas, quantidade, quantitas, ou qualitas, qualidade, ou ad aliquid, a algo, ou ubi, onde, ou quando, ou situs, situação, ou habere, haver ou ter, ou facere, fazer, ou pati, padecer. Pois bem, Aristóteles explica cada uma dessas coisas não dando a razão desta divisão, mas com exemplos. Com exemplos. Vamos ver minha memória outra vez. Da substância, para dizê-lo resumidamente, ou em uma palavra, da substância, para dizê-lo resumidamente, ou em uma palavra, é exemplo o homem, o cavalo. Homem, cavalo. Cavalo e homem são exemplos de substância. Da quantidade, de 2 codos, de 3 codos. Ou seja, algo que mede, era uma medida antiga, algo que seja de 2 codos, de 3 codos. São exemplos da quantidade. Da qualidade, dá 2 exemplos, gramático e branco. Do ad aliquid, ou seja, da relação, ad aliquid, ou seja, a algo, é a categoria da relação. Ele dá exemplos como dobro, metade e maior. Porque, com efeito, se algo é maior ad aliquid, com respeito a algo. Do onde, ele diz no foro ou no liceu. Liceu era a escola mesma fundada por Aristóteles. O foro era a praça pública das polis, das cidades antigas. No foro, no liceu. Do quando, ele dá exemplo. Ontem, no ano passado. Do estar situado ou posicionado, também pode dizer-se posicionado, talvez seja mais claro em nossa língua. Do estar situado ou posicionado, deitado, sentado. Do haver ou ter ou possuir, ele dá o exemplo. Ir ou estar calçado. Estar calçado. Segundo exemplo, estar armado. Do fazer, ou seja, é a categoria da ação, como veremos, do fazer, ele dá como exemplo serrar com uma serra e queimar. E do padecer, que é a categoria da paixão,
né? Padecer, paixão. Lembre-se que paixão hoje assumiu muito significado, né? Paixão, sobretudo, por exemplo, pela paixão de Cristo, é um sofrimento, mas paixão não quer dizer necessariamente algo sofrido ou ruim, né? Se eu sou queimado pelos raios do sol, eu padeço a ação dos raios do sol. Pois bem, do padecer, ele dá exemplo, assim como do fazer, do facere, ele deu como exemplo serrar e queimar, ele dá como exemplo do padecer ser serrado e ser queimado. Já vemos assim que ação e paixão, fazer e padecer, corresponde em nossa língua gramaticalmente, nas línguas gramaticalmente, a voz ativa, serrar, queimar, e a voz passiva, ser queimado, ser serrado. Bom, lembra-se que estamos vendo os predicamentos ou categorias em geral, ainda não estamos em cada um deles. Começaremos na aula que vem a tratar a substância. Pois bem, devemos perguntar-nos como obteve Aristóteles esta lista, né, dos diferentes gêneros das coisas ou entes, né? Veremos que ente e coisa são ambos transcendentais, né? Os transcendentais, uma setinha, eu acho que já falei nisso em alguma altura do curso, os transcendentais são ente, coisa, algo uno, algo uno, verdadeiro, bom e belo. É isto que nós vamos discutir. Pois bem, talvez tenha esquecido alguma coisa, né? Coisa também é transcendental. Bom, não importa aqui. Isso é uma mera seta. O que nos cabe saber agora, tentar saber, é como Aristóteles obteve essa reunião de 10 categorias ou gêneros máximos do ente, das coisas. Como ele conseguiu isso? Como ele conseguiu entender que as coisas são uma dessas 10 categorias ou predicamentos? Pois bem, houve várias tentativas de fazer isto antes de Aristóteles. Várias. São várias as tentativas. Né? Várias as tentativas de classificar, de ordenar os entes, de ordenar as coisas. Pois bem, demos um exemplo. Os pitagóricos, né? Bom, isso nós vamos ver mais detidamente quando alcançarmos no 4º ano da nossa escola a história da filosofia, do impulso grego ao abismo moderno. Pois bem, os pitagóricos distribuíam os entes, dividiam os entes em 20 classes, 10 boas e 10 mais. Faziam-no por oposição, obviamente, boas e mais. Platão, por seu lado, enumera 5 categorias ou grandes gêneros das coisas, né? O ser, o repouso, o movimento, o mesmo e o outro. O ser, o repouso, o movimento, o mesmo e o outro. E ao outro, ele às vezes o chama não ser. Leia-se isso no seu diálogo O Sofista. Tudo isso, repito, o veremos com detença ao estudarmos a história da filosofia. Pois bem, perdão. Perdão, um instantinho só, vou pôr. Isso é efeito de muita exposição à luz, a essa luz forte que tem sobre mim e à luz da tela do computador. Né? Bom, vamos lá? Mas Aristóteles funda de modo sólido, de modo firme, toda a sua filosofia, estamos nos alicerces da doutrina filosófica, da filosofia de Aristóteles, ao distinguir de maneira perfeitamente adequada as maneiras, estas 10, que como acabamos de ver,
as 10 maneiras como se diz o ente. É o único acesso que temos ao ser das coisas, é por abstração e por composição e divisão. A abstração no âmbito da primeira operação do intelecto, composição e divisão no âmbito da segunda operação do intelecto. Consideremos algumas coisas a partir do que eu acabo de dizer. O ente, aquilo que é, aquele que é, o que é, o ente pode dizer-se per se ou per accidens. Já vimos. Per se ou per accidens. AC, já dei essa palavra. ACCIDENS. Per se ou per accidens. Né? O ente per accidens, diferentemente do ente per se, não tem uma ratio, R-A-T-I-O, ou seja, não tem uma razão ou cuidade ou essência única. Exemplo, o homem negro. Há aí duas quantidades, homem e negro. Número 2. O ente per se pode dar-se na realidade, fora de nossa alma. O ente per se pode dar-se na realidade, fora de nossa alma. Ou pode dar-se só na nossa alma, ou seja, na nossa razão. Como cego. Isso nós estudaremos detidamente ao estudar o Tratado de Santo Tomás de Malo, quando ele se pergunta e responde se o mal é algo e a cegueira é algo. E, antecipando, a cegueira não é algo na coisa, é algo na nossa mente. A cegueira é uma ausência de visão. O que é algo é a visão. A ausência de visão não é algo na coisa, senão que é algo na nossa mente. É um ente na nossa mente. É per se, mas é somente na razão. Peço-lhes que entendam que isto é uma seta, né? A razão considera negações e privações, ou privações à maneira de ente. Só a razão. Acabei de falar que cego é só na mente. Claro que é. Não existe a privação ou a negação, ela não existe na realidade. A privação ou a negação, como veremos detidamente, só existe na nossa mente, conquanto, atenção, tenha um fundamento em ré, tenha um fundamento na coisa. Tudo isso se verá. Qual é este fundamento em que se dão as privações ou as negações em nossa mente? Esse fundamento é o bem. Vê-lo-emos mais adiante. Outra coisa que se há que dizer é que, às vezes, chamamos ente ao que ainda está em via de sê-lo, ou seja, está em potência, mas não o é ainda. Ele ainda está em potência, ele ainda não é em ato. Tudo isso também é uma antecipação agora da física de Aristóteles, tá certo? Às vezes se diz, então, ente aquilo que ainda não é, mas vai vir a ser ou pode vir a ser. É o caso do ente em movimento. Por isso eu digo que o estudaremos na física de Aristóteles, na física geral, porque é a física geral que estuda o movimento. Este ente que ainda não é e que virá a ser é o ente em movimento. E neste ente em movimento, a mescla de ato e potência. Antecipe-se. Seta. Antecipe-se. Se eu vou me movimentar daqui para ali, eu ainda não estou ali, mas já estou aqui. Então, há uma mescla de ato, estar aqui, e potência para estar ali. Então, em todo ente em movimento, há uma mescla de ato e de potência.
Mas o que distingue, isso é preciso ter claro, o que distingue o ente atualmente ou propriamente é o ato e não a potência. A semente do carvalho é em ato carvalho e em ato semente, perdão, repito, a semente do carvalho é em ato semente e em potência o carvalho. Mas o que nos importa aqui, o que é ente propriamente dito, é a semente enquanto é semente em ato. Muito bem. Insista-se, insista-se. O que interessa é o ente per se, fora da alma e em ato. É isto que está em jogo aqui no Tratado das Categorias. É o ente per se e em ato e em fora da alma. Por quê? Porque todos os outros modos do ente se entendem em relação a este. Pois é este mesmo modo do ente o que Aristóteles divide nos 10 predicamentos ou categorias. São os 10 modos de dizer ente. A primeira distinção que entre estes 10 modos estabelece Aristóteles é patente, é manifesta, é evidente. Há coisas que se dizem entes porque são algo. Tem ser por si mesmas. Repita-se. Há coisas que se dizem entes porque são algo. Algo, lembremos, é outro transcendental. Porque são algo. Tem ser por si mesmas. São por si mesmas. O que é isto? Já o veremos. As outras se dizem entes, que são não porque sejam algo nelas mesmas, em si mesmas, mas porque são algo em outra coisa, são algo em outro. O primeiro gênero das coisas que acabo de dizer se chama substância e o outro acidente. É aquilo que viemos vendo desde o início do nosso curso. A diferença entre substância e acidente. Substância é aquilo que subsiste por si, aquilo que é por si, aquilo que é em si, aquilo que é algo por si, que tem existência por si, que tem ser por si. E acidente é aquilo que se dá na substância. Por isso é que a substância também se chama, relembrem-se, suporte de acidentes. Esta é a primeira divisão das 10 categorias. Uma é a substância. As outras 9 categorias são acidentes de que a substância é suporte. Porque a substância é o que é por si, enquanto as 9 categorias de acidentes outros só são em outro. São em que outro? Na substância. Pois bem, isto não é tão difícil e viemos vendo desde o início de nosso curso. Muito bem, mas a própria distinção dos gêneros de acidente já não é tão manifesta, já não é tão patente, já não é tão evidente. Ela é bem mais delicada e sempre se prestou à discussão, e ainda se presta. É uma questão disputada. Certo? Então, repita-se que, se a distinção entre substância e acidente, ou acidentes, é evidente, é patente, é manifesta, não assim, perdão, a distinção entre as 9 categorias de acidentes. De que modo a obteve Aristóteles? De que modo Aristóteles obteve essa divisão em 9 categorias de acidentes, né? Ela não parece ser
resultado de uma série de divisões essenciais. O que são as divisões essenciais? Já ouvimos, é a nossa árvore. Substância, vivente, não vivente, etc, etc. Mas parece resultar de uma análise direta. Digamos, a falta de uma palavra melhor, uma análise empírica, né, da linguagem. Parece isto. Parece que ele partiu, parece que Aristóteles partiu daí. Mas uma coisa é de onde partiu, outra coisa é o ponto a que chegou. Mas muitos acusam Aristóteles, muitos afirmam que Aristóteles não tinha considerado fixamente como um número fixo, inalterável, estabelecido de uma vez por todas, um número de 10 categorias, ou seja, de 9 categorias de acidentes. Pois bem, os que o dizem apontam o que diz Aristóteles em vários livros, e não só nas categorias. Vou permitir-me ler aqui, porque agora minha memória já não dá para tanto. Pois bem, nas categorias e nos tópicos, sem dúvida, Aristóteles enumera 10 categorias ou predicamentos. No seu livro Os Analíticos Posteriores, no seu livro A Física e no seu livro Metafísica, enumera 8 e não 10. Vejamos o que ele diz em seus Analíticos Posteriores. É o seguinte: uma só coisa pode ser atribuída a outra só coisa. Uma só coisa pode ser atribuída a outra só coisa, sempre com relação à essência ou substância. Já veremos que substância tem duplo sentido, ou a qualidade, ou a quantidade, ou a relação, ou a ação, ou a paixão, ou ao lugar, ou ao tempo. Então vejam que esse A aí tem crase. Repita-se a frase. Uma só coisa, essa frase está em seus Analíticos Posteriores. Uma só coisa pode ser atribuída a outra só coisa. 2 pontos. Sempre com relação à substância, melhor que essência, sempre com relação à substância, vírgula, esse A tem crase, ou a qualidade com crase, ou a quantidade com crase, ou a relação com crase, ou a ação com crase, ou a paixão com crase, ou ao lugar, ou ao tempo. Isso, vejam que são 8. 8. Ele deixou de lado 2 categorias ou predicamentos. Na física, ele diz o seguinte: assim, pois, assim, vírgula, pois, vírgula, se as categorias se dividem em substância, qualidade, lugar, tempo, relação, quantidade, ação e paixão, vírgula, tem de haver então, necessariamente, 3 classes de movimentos. Ele está na física, logo está tratando o ente móvel, o movimento, como já veremos. Então, vamos repetir a frase, eu acho que me perdi um pouquinho. Assim, pois, vírgula, vírgula, 2 vírgulas, se as categorias se dividem em substância, qualidade, lugar, tempo, relação, quantidade, ação e paixão, tem de haver, então, necessariamente 3 classes de movimentos. 2 pontos. O qualitativo, o quantitativo e o local. Vejam que, novamente, ele se refere a 8 categorias. Exclui 2. Exclui o situs e o habitus. O situs e o habere. O situs e o habere. A situação ou posição, e o ter ou haver ou possuir. Pois bem, já na metafísica ele escreve o seguinte:
dizem-se por si, ou per se, que são todas as coisas significadas pelas figuras da predicação. Vou melhorar aqui, hein? Por si, por si, por si, é isto. Quero que transcrevam isso, por favor. Por si, se diz que são todas as coisas significadas pelas figuras da predicação. Ponto e vírgula. Pois, vírgula, quantos são os modos em que se diz, ou como se diz, pois, vírgula, quantos são os modos em que se diz, vírgula, tantos são os significados do ente. Pois bem, dado que dois predicados, uns significam quididade, ou essência ou substância. Uns significam substância, outros, não quididade, esqueçam. Uns significam substância, outros, vírgula, outros qualidade, outros quantidade, outros relação, outros ação ou paixão, outros lugar e outros tempo quando o ente significa o mesmo que cada um destes. Em outros lugares da metafísica, no entanto, não vou desgastá-lo com citações, ele já não refere 8 categorias, mas apenas 7. Na Ética a Nicômaco, que estudaremos ao estudarmos a ética, na Ética a Nicômaco ele só refere 6. Mas, seja como for, fora das categorias, estão sempre ausentes o situs e o habitus, ou seja, o situs e o habere, a situação ou posição, e o ter ou haver ou possuir. Haver também quer dizer ter ou possuir. Por isso é que nós, na linguagem vulgar, corrente do nosso dia a dia, usamos ter em lugar de haver ou existir. Tem 2 carros na rua, ou seja, em vez de há 2 carros, usamos tem 2 carros. Isso, a origem deste engano da nossa linguagem popular, é que, na verdade, o verbo haver, antes de tudo, quer dizer ter. Então, se chama em gramática de analogia cruzada, passou a linguagem popular, vulgar, nossa, do dia a dia, a usar ter em lugar de haver. Não é conveniente, mas é um fato. Pois bem, então, contra o que dizem esses críticos de Aristóteles, não é exatamente críticos de Aristóteles, mas contra os que dizem que as categorias ou predicamentos não têm um número fixo, inamovível, inalterável, né? Há que dizer que só nas categorias e nos tópicos é que Aristóteles toma as figuras de predicação por si mesmas. Em outros lugares, na física, na ética Nicômaco, na metafísica, nos analíticos posteriores aos segundos analíticos, ele sempre considera as categorias em referência, com relação a outra coisa, daí que ele não necessite sempre repetir as 10 categorias. Quando, no entanto, ele fala das categorias em si, então ele insiste nas 10 categorias. Fica assim posto que as 10 categorias são inalteráveis, inaumentáveis e inadiminuíveis. Bom, usei neologismos maus. Nem se podem aumentar, nem se podem diminuir. São 10 e apenas 10. Uma dessas categorias é a substância. As outras 9 categorias ou predicamentos são acidentes da substância. Pois bem, por indução, quando estudarmos os segundos analíticos ou analíticos posteriores, veremos o que quer dizer exatamente indução.
Mas, por indução, podemos também ter uma ideia do acerto do número 10, do número de 10 categorias, né? Ela foi aceita por toda a antiguidade, depois de Aristóteles, e até o século XV, e muitos da época moderna, né? Essa divisão em 10 categorias foi a que presidiu as classificações posteriores, por todo esse longuíssimo período. Milênio? É milenar? A coisa é milenar? É mais que milenar? Né? É bimilenar? Né? Os neoplatônicos, veja, os neoplatônicos acolheram a tábua aristotélica das 10 categorias. Embora tenham tentado dar-lhe outra ordem, certa ordem. Mas, sem dúvida, os neoplatônicos acolheram, aceitaram as categorias de Aristóteles e seu número 10. Santo Agostinho, que não era aristotélico, e Boécio também a adotam sem criticá-la de modo algum, sem sequer tentar ordená-la. Apenas a aceitam e ponto final. E, assim mesmo, tal como a receberam Boécio e Santo Agostinho, a tábua das categorias passa à Idade Média, e toda a Idade Média a aceita sem contestação, né? Incluindo a decadência da Idade Média. Pois bem, embora, como o nominalismo, como veremos, como já vimos, aliás, por nominalismo não existe o universal, são meros nomes que, na ausência de nossa capacidade de entender a essência das coisas individuais, né? Para ele as categorias são meras vozes, meras palavras. Mas tá. Santo Tomás, o que importa é isso, adota também esta classificação, esta tábua de Aristóteles, das categorias ou predicamentos, e não só não a critica, de modo algum, senão que a fundamenta, dando o fundamento racional a esta classificação que o mesmo Aristóteles não fora capaz de dar. Ele, infelizmente, não comentou as categorias de Aristóteles, que fabuloso teria sido se o tivesse feito. Bom, eu, na minha escala, faço no Tratado dos Universais. Bom, no entanto, chegamos à época moderna, né? Século XVI, e aí começa o questionamento das categorias de Aristóteles, né? Descartes, o da dúvida metódica, não admite a noção de acidente. Vejam só, não admite a noção de acidente. Vejam o empobrecimento, certamente resultante da decadência da escolástica com o nominalismo. Né? Descartes é como um reflexo radicalizado da decadência da própria escolástica. Ele não aceita a noção de acidente e faz uma dupla distinção só entre substância e modos da substância. Ou seja, já é um tratamento modal e não categorial, não predicamental. Não, pode ser predicamental, mas não categorial. Ainda para Descartes, a substância ele a divide em dois tipos irredutíveis, espírito e corpo. Vejam, o erro de Descartes resultante de seu platonismo empobrecido. Né? Já falei disso, né? Ao dividir a nossa árvore de Porfírio, ao falar da árvore de Porfírio, né? Não podemos começar pelo espírito. O espírito não nos é dado com evidência.
Nós, quando começamos a nossa ciência, temos de partir daquilo que se nos dá aos sentidos, evidentemente. Nós não temos inteligência para captar, como evidente, o ente espiritual. Isso será depois isso é posterior. E lembre-se da regra de ouro da ciência, da filosofia, da sabedoria: ir do mais claro ao mais obscuro. Já no início de sua filosofia, Descartes mescla o claro com o obscuro. Pois bem, mas ainda que divida tudo isso em substância e seus modos, negando o acidente, o fato é que Descartes nunca dá uma lista de categorias. Consideremos agora Leibniz. Leibniz, apesar dos defeitos enormes de seu monismo e de muitos outros defeitos de sua doutrina, ele faz concessões efetivas à escolástica, né? E ele volta, em parte, é o único, então, a voltar, em parte, um pouco mais solidamente, a classificação aristotélica. Ele dá como categorias a substância, a quantidade, a qualidade, a ação, a paixão e a relação. Então, substância, quantidade, qualidade, ação, paixão e relação. 6. É o mesmo número que Aristóteles dá na Ética a Nicômaco. 6. Wolff, né? Teve grande influência nessa virada terrível do pensamento, né? Ele é um dos fundadores do racionalismo moderno, né? Wolff se inspira em critérios antelógicos, né? Qual é a divisão que ele faz? Seres ou entes, não estou certo ainda, entes, pode ser entes. Caracteres essenciais, atributos, modos, relações extrínsecas. Vejam, é tudo de segunda intenção. Eis o racionalismo moderno, em sua expressão mais crua e mais bruta. A divisão que ele faz das categorias não é uma divisão do ente na realidade, mas sim enquanto é considerado como de segunda intenção. Entes, caracteres essenciais, atributos, modos e relações extrínsecas. Pois bem, o empirismo demasiado simplificador de Locke faz com que ele reduza tudo à substância, a seus modos e às relações. Então, temos 3 agora. Pois bem, com Kant, então, vem o abismo, né? Até agora, o abismo ainda não estava dado totalmente, mas com Kant se dá o abismo. Aliás, digo-lhes sinceramente que estou ansioso para chegar à história da filosofia para poder tratar da importância nefasta que teve Kant para a constituição não só do pensamento moderno, mas do próprio mundo moderno. É Kant, com sua filosofia solipsista, o que funda, não é que ele funde, o que dá os fundamentos para simplesmente as ideologias, que são prometeicas, né? Pois bem, tudo isso voltarei a falar. Eu não posso me agarrar a isso, que me animo e saio do estrito aqui de nossa aula. Mas o fato é que com Kant muda completamente a perspectiva, né? Já não se trata de indicar os diversos tipos ou classes da realidade em si, que nós não conhecemos, segundo Kant. Escapa-nos a nós a realidade em si, a coisa em si. As categorias de Kant não são as categorias de Aristóteles, não são as categorias de Locke, não são as categorias de Descartes, não são as categorias de Leibniz, não são as categorias de Wolff, né? São as formas a priori, não na realidade, a priori de nosso conhecimento. Ou seja,
o que ele chama os conceitos fundamentais do entendimento da inteligência pura. Veremos na história da filosofia como Kant as extrai da consideração do juízo, visto, considerado, sob seus diversos aspectos. Que aspectos são esses? São a quantidade, a qualidade, a relação e a modalidade. Divide em 4, mas vejam, trata-se de conceitos a priori, não de conceitos extraídos da realidade com fundamento na realidade. Por isso é que se pode dizer que, depois de Kant, as categorias deixam de responder, deixam de atender ao problema que nos ocupa aqui. Pois bem, vejamos agora como Santo Tomás justifica as categorias de Aristóteles. Né? Ele o faz 2 vezes. Né? Ele justifica a divisão nos 10 predicamentos ou categorias no comentário seu à Física, de Aristóteles, e em seu comentário à Metafísica. São 2 obras de gênio. Relembro que no ano que vem, início do ano que vem, sairá a minha tradução do comentário à Física de Aristóteles, junto com o meu livro da necessidade da física geral aristotélico-tomista. Vai ser um grosso volume, um gordo volume, do comentário de Santo Tomás à categoria de Aristóteles, mais meu livro da necessidade da física geral aristotélico-tomista. Nos 2 lugares, tanto no comentário à física como no comentário à metafísica de Aristóteles, né, ele distingue 3 modos de predicar, 3 modos de predicação. O primeiro modo é aquele quando se diz aquilo que é o sujeito, ou seja, a substância ou essência. Estamos aqui no âmbito da divisão, que vamos ver na aula seguinte, da substância duplamente, substância primeira e substância segunda. A segunda é a essência. O segundo modo é quando do sujeito se predica algo que não pertence à sua essência e que, no entanto, é ou se dá no sujeito. Né? Em latim, ele usa o verbo inest, inest, I-N-E-S-T, inest. Bom, este é um modo de predicação, a isso voltaremos, né? Voltaremos, porque vamos estudar exatamente a física e a metafísica. Este segundo modo é um modo de predicação por denominação ab latim. Ab intrínseco. Intrínseco, como em português sem o acento. Ab intrínseco, de dentro. Intrinsecamente. E o terceiro modo é quando do sujeito se predica algo que o denomina ab extrínseco. Igual ao português, extrínseco, extrínseco, sem o acento. AB, extrínseco. Pois bem, o primeiro modo de predicar, ou seja, quando se diz aquilo que o sujeito funda o predicamento substância. Os outros 2 modos dividem a predicação acidental, que é sempre denominativa, né? E fazem-no de uma maneira perfeitamente manifesta. Segundo a denominação, se tome de algo intrínseco ou extrínseco ao sujeito. Bom, esclareça-se que, embora a denominação se tome de um denominante extrínseco, ainda que a denominação se tome de um denominante extrínseco, se predica do sujeito na medida mesma em que, de uma maneira ou de outra, o afeta e é algo no sujeito.
né? Alguns vão pôr em dúvida, alguns tomistas, né? Como Joseph de Finances, Joseph com PH, no final, sem vogal, de Finance, como finanças. José, PH, DE, maiúsculo esse D, Finance, Finance. Por exemplo, alguns vão pôr em dúvida que todos os predicamentos correspondam a efetivos modos de ser, efetivos e distintos ou diferentes modos de ser. E assinalam o caráter extrínseco de muitos deles, né? Esses que duvidem, né, são tomistas, né? São neotomistas, melhor dizendo. De Finance é neotomista, era um padre. Terminam pondo em dúvida a realidade do predicamento relação a algo. Lembre-se, o predicamento ad aliquid, a algo, o predicamento relação. Mas se nega a relação, simplesmente, como se verá no ponto da metafísica, se nega a relação, simplesmente se acaba com a própria metafísica de Santo Tomás de Aquino. Se acaba com a metafísica tomista. Há muitos defeitos em muitos neotomistas. Um deles é esse, negar a realidade, não, a relação, o há algo não é algo real, é algo só de razão. Isso é um equívoco. E o veremos detidamente ao tratar a categoria relação. Pois bem, o segundo modo, por denominação intrínseca, se subdivide, por sua vez, em três categorias. Quando aquilo de que se toma a denominação pertence, por si, per se, essencialmente, e absolutamente ao sujeito. E temos, então, duas categorias ou predicamentos. Se é em consequência da matéria, temos o predicamento quantidade. Se é, no entanto, consequência da forma, temos o predicamento qualidade. Então, explique um pouquinho isso de matéria e de forma, né? O sujeito da quantidade e da qualidade, como de todo e qualquer acidente, isso sim eu quero que vocês entendam perfeitamente desde já, né? O sujeito da quantidade e da qualidade, como de todo acidente, não é nem a matéria sem a forma, nem a forma sem a matéria. Nós somos compostos de forma e matéria. Nós somos compostos de corpo e alma, forma e matéria, né? E todos os entes deste mundo visível são compostos de forma e de matéria. Pois bem, o sujeito da quantidade dessas duas categorias intrínsecas, que são a quantidade e a qualidade, não é nem a matéria sem a forma, nem a forma sem a matéria, mas exatamente o composto de matéria e forma. Então, quando se diz que a quantidade, o acidente quantidade, emana, é consequência da matéria, e a qualidade o é da forma, isso não quer dizer, muito pelo contrário, que a forma seja algo sem a matéria e a matéria sem a forma. São dois coprincípios. Apenas no homem vai dar-se algo que não existe no restante do universo corpóreo. Nós temos uma forma, uma alma, que ela mesma é substância, mas é uma substância de natureza ou de essência incompleta.
Isto o veremos ao tratar a psicologia, o ponto da psicologia. Então, nem a alma, nem a matéria é nada sem a forma, nem a forma é nada sem a matéria. São dois coprincípios de um mesmo composto, né? Mas Santo Tomás, em suas distinções fenomenais, em seu mar de pérolas lógicas, né, diz que como os acidentes têm ser na substância, e como a substância tem como princípios realmente distintos, e não só segundo a razão, mas segundo a coisa mesmo, dois coprincípios realmente distintos, que são a matéria e a forma, isto de distinção real, vê-lo-emos no devido momento, justifica-se, ou seja, pela distinção real entre os dois princípios de uma mesma coisa, que é a substância, justifica-se que a diversidade dos princípios tenha como consequência a diversidade de propriedades acidentais. A matéria tem por consequência a quantidade, enquanto a forma tem por consequência a qualidade. No entanto, outro ponto, quando não pertence absolutamente ao sujeito, senão com respeito ao outro, ou seja, só pertence ao sujeito, mas em respeito ao outro, em relação ao outro, com relação ao outro, temos a relatio, R-E-L-A-T-I-O, relatio, ou relação. Ou seja, quando só pertence absolutamente ao sujeito, sim, mas com relação ao outro, temos a categoria da relatio ou relação. E não se confunda a relação com os acidentes extrínsecos. Não se confunda. Se eu digo que alguém é filho, não o denomino por algo que lhe é extrínseco. A filiação é algo nele mesmo. Se eu sou filho de meu pai, a filiação é algo em mim, conquanto seja algo em mim em relação a outro, meu pai. É algo meu com respeito ao outro que é meu pai. Isso quer dizer antecipe-se, hein? Voltaremos a isso ao estudar. Veja, tudo isso que eu estou dizendo vai se tratar detidamente em cada categoria, né? A categoria da relação ou relatio, né, tem o que é extrínseco, meu pai, como termo, como fim, como termo. Termo, término, fim. Mas outros 6 acidentes têm o extrínseco não como termo, como fim, mas como princípio. É o que explica fabulosamente, aliás, o nosso João de Santo Tomás. Digo para não parecer que eu tenho alguma implicância com ele. Bom, estamos no segundo módulo. Agora vamos ao terceiro módulo. Vejam, primeiro, segundo e terceiro módulos voltarão a ver-se na medida em que estudemos cada uma das categorias ou predicamentos. O terceiro módulo dá lugar a 6 submodos de predicar, submodos diversos de predicar. E, portanto, a 6 modos de ser, a 6 modos de ente. É verdade que Santo Tomás trata isso diferentemente se se trata do comentário da física ou se se trata do comentário da metafísica, mas aqui eu vou tentar evitar essas dificuldades, né? Pois bem, a denominação extrínseca pode ser de todo extrínseca ou segundo algo extrínseca. Pode ser de todo extrínseca ou segundo algo intrínseca.
A denominação extrínseca, não posso errar nisso, a denominação extrínseca pode ser de todo extrínseca ou segundo algo intrínseco, né? A denominação de todo extrínseca pode ser de duas maneiras. Não como medida, é a primeira maneira. E assim, temos o predicamento habitus, ou habere, ou ter, ou posse. Não, como medida é o primeiro. Como medida da parte do tempo, ou quando, a categoria quando, ou da parte do loco, lugar, loco, L-O-C-O, ou ubi. Tá certo? Mas a denominação é extrínseca e, no entanto, segundo algo intrínseca, quando o denominante está, de alguma maneira, no sujeito do qual se predica. E isto pode ocorrer de dois modos. E estes dois modos são exatamente os dois modos que dão lugar aos dois últimos predicamentos. Segundo o princípio, como agir, axio, A-C-T-I-O, ação, pois o princípio da axio ou ação está no sujeito. Se eu ajo, o princípio do agir está em mim. E segundo o término ou termo, ou seja, como pati, P-A-T-I, como paixão, como passio, P-A-S-S-I-O. Pois, com efeito, a paixão ou passio termina no sujeito paciente, aquele que é queimado ou cerrado, para que nos atenhamos aos exemplos mesmos de Aristóteles. A última coisa de que vou tratar aqui é da propriedade comum de tudo isso. Todas estas coisas, tomadas, consideradas em si mesmas, não afirmam coisa alguma. Em si mesmas não afirmam. Né? São conceitos, mas não afirmam. E agora vamos relembrar a nossa lição as nossas lições sobre a primeira e sobre a segunda operação do intelecto. Todas estas coisas, consideradas em si mesmas, não afirmam nada. Podemos ver isso por duas razões. Toda afirmação se faz compondo. E as coisas que nós estamos tratando no Tratado das Categorias são incomplexas. Ora, composição quer dizer complexão. E os conceitos são incomplexos. Toda afirmação, segundo a razão, toda afirmação é verdadeira ou falsa. E eu não posso dizer que é verdadeiro ou falso cavalo, homem, qualidade, quantidade, etc, etc. 2 codos, 3 codos, ontem, ano passado, no liceu, no foro. Eu não posso dizer que isto seja verdadeiro ou falso. Se eu digo Paulo e digo Papa, São Paulo e Papa, eu não disse algo nem verdadeiro nem falso. Ele será verdadeiro ou falso se eu digo, será verdadeiro se eu digo São Paulo não foi Papa. Mas será falso se eu digo São Paulo foi Papa. Pois bem, isto que eu acabo de dizer não se discutirá, porém, aqui, no âmbito das categorias, mas sim no âmbito do perihermeneias ou sobre a interpretação, ou seja, ao estudarmos a segunda operação da razão ou intelecto. Creio que posso dar por encerrada esta aula, espero que lhes tenha sido de agrado, mas, como sempre, ante qualquer dúvida, ante qualquer dificuldade, por favor, não deixem de escrever-me de maneira alguma. Estou aqui exatamente para isto. Muito obrigado pela atenção
e até a nossa próxima aula.